Nós vamos dar de imediato início ao painel com o tema O Profissional de Engenharia no Contexto dos Serviços, Obras e Licitações Públicas, que também será mediado pelo jornalista Túlio Milman. Nós convidamos ao palco os nossos painelistas, iniciando por Fernando Martins Pereira da Silva. Fernando Martins Pereira da Silva é engenheiro civil, mestre MBA, chefe do Serviço de Engenharia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, consultor ad hoc do Ministério da Educação, diretor do SENGE Rio Grande do Sul e conselheiro do CREA-RS. Também convidamos como painelista Mogli Veiga. Mogli Veiga é mestre em Engenharia de Transportes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduado em Engenharia pela Universidade Federal Fluminense, coordenador de projetos em infraestrutura de transportes, Magna Engenharia Limitada, consultor em transporte público e urbano. Nosso painelista também, a quem convidamos a subir ao palco, é José Luiz Azambuja. José Luiz Azambuja é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, extensionista rural da Ascar Emater desde 1976, secretário executivo do Programa Pro Rural, presidente do SENGE por 2 mandatos, de 2008 a 2014, atual vice-presidente do SENGE-RS e diretor regional sul da Federação Nacional dos Engenheiros. Com a palavra, então, o jornalista Túlio Milman para a condução dos trabalhos deste painel. Boa tarde de novo, sejam bem-vindos os nossos painelistas. Esse painel vai ter uma dinâmica um pouco diferente. Ele tem uma apresentação de um case de 25 minutos, o Dr. Fernando, depois os 2 painelistas farão complementos e observações a respeito, 15 minutos cada um. Então é 25, 15 e 15, depois as perguntas de vocês serão muito bem-vindas. Então vamos à apresentação desse 5º painel. Profissional de engenharia no contexto dos serviços, obras e licitações públicas. Participar de todas as etapas que propiciam a execução de obras e a prestação de serviço público com qualidade, desde o planejamento até o recebimento do empreendimento e do início da operação, é papel fundamental do profissional de engenharia. Aliar seu conhecimento técnico, sua experiência operacional, sua capacidade de gestão, sua visão sistêmica e integrada a outras áreas profissionais é algo desejável e necessário para que os problemas se transformem em soluções, para que as iniciativas se transformem em resultados. Preços justos, prazos adequados e atendimento à qualidade requerida são aspectos a serem alcançados através da boa técnica de projetos adequados, da boa gestão de recursos, de metodologias de gerenciamento de projetos e de fiscalizações eficazes. Esse painel traz uma visão de tudo isso a partir da apresentação do case que contempla as diversas etapas viabilizadoras das obras de ampliação do nosso Hospital de Clínicas de Porto Alegre, além de uma análise sobre o exercício profissional, sobre responsabilidade técnica, sobre ética e condições de trabalho dos profissionais de engenharia. A palavra é sua, 25 minutos. Bem, boa tarde a todos. É um prazer aqui estar apresentando esse case do Hospital de Clínicas, um projeto que ficou este ano de 2014 nas principais mídias impressas, televisivas, sobre a ampliação do Hospital de Clínicas. Bem, eu começo então falando sobre um tema que foi recorrente aqui no seminário, sobre planejamento. Essa foi uma obra que foi planejada desde o início. O seu planejamento começou em 2010, através da elaboração de um plano diretor de infraestrutura física para ampliação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Lembrando que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre é detentor daquela quadra entre a Ipiranga, Protásio Alves, São Manuel e Ramiro Barcelos, aonde cede espaço à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Hospital de Clínicas ele é o único hospital universitário no país vinculado diretamente ao Ministério da Educação e não ao Ministério da Saúde, por se tratar de uma entidade de ensino, apesar de prover assistência e pesquisa também. Esse projeto nasceu através de um plano diretor, da qual previa a ampliação das suas diversas instalações. A ampliação se dava, portanto, nessa área delimitada por essa poligonal irregular, da qual contemplava a ampliação do hospital. Nós estamos falando de uma ampliação de 70% da área física do hospital. Hoje nós estamos falando na ordem de 88 mil metros quadrados de ampliação, onde nós temos 2 prédios, o anexo 1 e o anexo 2.
aonde aqui nós chamamos de prédio crítico por conter bloco cirúrgico, centro de tratamento intensivo, recuperação pós-anestésica e ampliação da emergência propriamente dita. O anexo 2 contempla áreas de ensino, pesquisa, áreas ambulatoriais de atendimento ambulatorial e também composto por 2 estacionamentos em 2 níveis de subsolo. Esse aqui é um quadro resumo, então, do que se prevê com a ampliação do Hospital de Clínicas, né? Rapidamente aqui, de 28 salas cirúrgicas para 41, centro de tratamento de 54 leitos para 110 leitos. Lembrando que a medicina, nesses últimos anos, ela tem se tornado cada vez mais específica, aonde o leito de internação de CTI hoje se fala em torno de 30%, que é o ideal, isso inclusive em bibliografia internacional, 30% da quantidade de leitos do hospital. O Hospital de Clínicas hoje possui 1.000 leitos, contando com os leitos de CTI. Hemodinâmica, 3 salas, 4 salas. Bom, e aqui em diante não vou me estender nessas, né, é só para mostrar a amplitude dessa obra do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, nós começamos, como eu disse no início, a elaboração do plano diretor físico do HCPA em 2010. Esse plano levou 1 ano para nós definirmos as diretrizes da ampliação. A partir daí, foi apresentado à comunidade interna, e quando nós falamos em comunidade interna, nós estamos falando especificamente da área médica, de enfermagem, área assistencial, área administrativa também, e, claro, não poderia ser a área de engenharia do hospital, hoje composta de 200 profissionais, entre engenheiros, arquitetos e operários. Esse projeto, depois de aprovado, então, pela comunidade interna, ele passou por um processo de licitação, onde nós contratamos os projetos executivos. Só para fazer aqui um paralelo, quando nós falamos projetos executivos, no jargão de engenharia, nós estamos falando do projeto básico para licitar a obra, né? E que para nós, engenheiros, é o projeto executivo propriamente dito, com todas as diretrizes e todo o detalhamento necessário à execução da obra. Então, isso aconteceu em outubro de 2011, e a partir daí nós protocolamos na CAUG, né? A CAUG é um organismo da Prefeitura, onde se reúne representantes de todas as suas secretarias para aprovação, então, do estudo de viabilidade urbana, onde a partir daí saem as diretrizes técnicas para elaborar o projeto ou alterar, se for o caso. Nós chegamos ao projeto concluso. Esse ponto aqui foi o ponto que nós ficamos apresentando uma série de documentação que eu vou mostrar mais adiante. Em outubro de 2012, nós fizemos uma audiência pública no auditório do Hospital de Clínicas, amplamente divulgada, tanto na mídia impressa como televisiva. Essa audiência foi composta de diversas entidades, população em geral, a presença de diversas empresas interessadas na obra, e a partir daí nós tiramos então as impressões do mercado, não só das questões de requisições da população do entorno, a preocupação de como ia ser, bem como algumas orientações, alguns questionamentos das empresas. Nesse momento, eu acho que cabe frisar, eu encontrei aqui o Luiz Francisco do Sinduscom, ele foi um parceiro muito grande nesse processo, porque nos mostrou como o mercado poderia abarcar essa obra de grande porte, até porque uma obra desse tipo, nós precisamos de uma quantidade bastante grande de mão de obra, de infraestrutura, das empresas e tudo mais. Então, esse conhecimento foi de muita valia para a elaboração, então, do edital de licitação. A partir daí, em dezembro de 2002, o hospital já com o projeto concluído, apresentamos à imprensa e começamos a dar publicidade legal ao projeto. De março a outubro de 2013, e eu quero só antes fazer uma observação, me desculpem, esse texto que está sendo apresentado foi feito numa timeline de desenvolvimento desse projeto, de 2010 a 2014. Só para vocês terem uma ideia que quando se fala que tem muito órgão que tenha de fiscalização, de licenciamento, de controle, esse é um tempo que foi necessário a aprovação e efetivo início das obras. A partir daí, então, em março a outubro de 2013, nós tivemos a elaboração de documentos técnicos nas reuniões com os órgãos integrantes da Comissão de Análise Urbanística e Gerenciamento, a CAUD. Nós tivemos diversas reuniões com os órgãos EPTC, EPAC, IFAM, COMPAC, SMURB, DEP, com uma série de requisições para elucidar melhor o projeto e ter os condicionantes, para nós, então, fazermos o projeto final e licitarmos a obra.
Esse período aqui esbarrou em dois aspectos fundamentais. Um deles diz respeito ao patrimônio histórico, dito que o prédio do Hospital de Clínicas é relacionado, inventariado, como patrimônio histórico da arquitetura moderna, só que aí vem o primeiro ponto de reflexão, né? Não é para uma discussão maior, mas de reflexão. Os critérios utilizados para a rejeição do projeto foram extremamente subjetivos. Não tinha nenhum critério técnico da qual nos alertasse sobre qual é o aspecto que nós deveríamos tomar cuidado para, então, não interferir nesse patrimônio cultural e histórico da qual vinha sido submetido. O segundo foi a questão ambiental, da qual nós fizemos todos os laudos necessários, em conjunto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, na qual nós apresentamos todos os estudos. Esses dois impactos, apesar de ter uma discussão muito forte na mídia sobre a questão ambiental, em nenhum momento nós deixamos de atender algum item da legislação, muito pelo contrário, nós estamos tratando a legislação da forma mais segura possível. Aquilo que era maior de exigência na lei estadual, nós utilizamos. Aquilo que era maior na lei municipal, nós utilizamos. As resoluções, enfim, todos esses aspectos. Nós chegamos, na época, a contratar uma bióloga para nos orientar em todo esse processo aí de licenciamento ambiental. A partir daí, então, se desenvolveu o andamento da licitação propriamente dita para a contratação da obra. Em novembro de 2013, então, nós tivemos a empresa, o consórcio vencedor, uma empresa de Minas e São Paulo, da qual foram os vencedores. Aqui é só a foto da assinatura, e aqui eu faço um outro comentário, à parte. Quando nós ficamos embretados com a questão do patrimônio histórico, só se achou uma saída. E com a ajuda muito profícua do prefeito, o prefeito Fortunati, nós chegamos à conclusão que o melhor era fazer uma lei específica para aprovação do projeto, da qual ela foi feita e foi em tempo recorde, passada nas comissões da Câmara de Vereadores, aprovada. Nós fizemos, e aí vem o título desse painel, o engenheiro ele deixa de ser engenheiro e se preocupar com obra e projeto para se cuidar, para se preocupar em apresentar o projeto para as diversas instâncias políticas, instâncias legislativas, para, com isso, fazer com que aprovasse o mais rápido possível. Aí vem, esse debate se deu na mídia, e ficamos aí por um bom período aí, comentando, participando de debate, houve intensa repercussão com relação à ampliação do Hospital de Clínicas, né? Então, aqui alguns exemplos, né, de matérias que saíram. Então, finalizou num debate que foi polarizado na rádio, quem era contra a aprovação do projeto, a ampliação do Hospital de Clínicas, ou eram a favor dos ambientalistas. Quando se fala em ambientalistas, não se fala sobre o ponto de vista de sustentabilidade. Essa é uma obra que teve toda a preocupação com isso, tá? Todos os sistemas de projeto. Nós temos no processo de licitação, inclusive, a solicitação de origem dos materiais utilizados, enfim, tem uma série de preocupação com a questão de sustentabilidade. Então, até num debate nós falamos sobre isso. Meio ambiente é muito mais do que árvore, meio ambiente é sustentabilidade, são diversos outros fatores que nós devemos levar em conta. Mas acabou ficando polarizado e, como disseram aqui anteriormente, né, o próprio IBAMA aqui representado comentou sobre isso, quando a gente faz um debate como esse, na verdade não é um debate muito técnico, é um debate quem é a favor e quem é contra. Então foi isso que aconteceu, né, e dentro desse contexto nós tivemos 85% favoráveis à ampliação do hospital e 15%, que não é uma estatística relevante, porque quem está com vontade de não aprovar, entra na internet, era uma votação interativa, e começava a votar. Então, mas assim que se levou essa aprovação do projeto nesse período todo. Então, por fim, nós aprovamos a lei que dava, então, a autonomia do hospital de fazer a ampliação. E com isso saiu a licença prévia e a licença de instalação. Ok. Tudo pronto para começar a obra, tudo pronto, nós tínhamos todas as licenças legais, tínhamos a aprovação do projeto, teve um esforço conjunto das secretarias, em especial a SMAN no último momento, que foi muito parceira em resolver todas as situações. Nós não estávamos querendo burlar nada, pelo contrário, é atendimento, e nós precisávamos de agilidade no processo.
E, de fato, foi aprovado. Nesse meio tempo, e aí eu faço de novo um parênteses, o problema não é o que é exigido, o problema é o tempo que é exigido. Um processo que foi dado publicidade, né, através de uma audiência pública, lá em 2011 ainda, só quando estava todo ele aprovado, já em 2014, entram com uma representação no Ministério Público Federal, 3 entidades ambientalistas e pedem, então, a suspensão da obra. Nós ficamos com esse período mais 6 meses parado, discutindo a questão da obra. Tá? Isso resultou, tá? A licença prévia ali, desculpa, eu não tinha passado, né, em 2014, e depois a autorização especial de remoção de vegetal, a gente já poderia ter iniciado a obra, e aí veio, então, só em 13 de junho de 2014, a assinatura de um compromisso de ajustamento de conduta com o Ministério Público, aonde foi solicitado algumas exigências, algumas compensações, tanto a nível de patrimônio histórico quanto a nível ambiental. A partir daí, então, se deu a construção da obra, aqui algumas fotos que representam o início do canteiro, uma foto panorâmica, a entrada aqui da anexo 2, anexo 1, e aqui uma parte já... Ela é uma obra que ela começa primeiro enterrada, né, em função dos 2 subsolos e parede de diafragma em todo o perímetro da obra, com 24 metros de profundidade, e a escavação. Só para vocês terem uma ideia de números, nós tiramos 1.300 metros cúbicos de solo por dia. Tá? Nós já estamos há 30 dias tirando terra aí, e agora, a partir de janeiro, nós começamos as fundações e propriamente o início da estrutura do prédio. Ela está rigorosamente no cronograma, é uma obra orçada inicialmente licitada de 408 milhões, com a função de uma lei que surgiu em final de 2013, para ser mais exato, dia 23 de dezembro de 2013, que foi a lei da desoneração. Nós fizemos um aditivo contratual para reduzir o valor da obra licitada, e ela passou a 397 milhões, então, em função da lei da desoneração. Então, é essa obra que está rigorosamente no cronograma, com previsão de término para 2017. Então, eu deixo aqui, para finalizar e aguardar algum questionamento, essas questões. Hoje, nós estamos com um processo de aprovação ou licenciamento dos mais variados tipos, onde muitas exigências são feitas por um técnico, que não existe um grupo da qual discute essas exigências. Nós tivemos solicitações que beiram, vou usar uma palavra forte, talvez, o absurdo. Nós tivemos um laudo de um arqueólogo que encontrou um gargalo, e aí nós não vamos falar de gargalo de infraestrutura, nós vamos falar de um gargalo de uma garrafa de Coca-Cola que foi encontrada no solo da obra, aonde foi registrado como um sítio arqueológico. E foi escrito no processo que aquele gargalo foi feito por uma máquina construída na Alemanha em 1880, por isso é um sítio arqueológico. Então, esses são os gargalos das obras no Brasil, os verdadeiros gargalos, tá? E para vocês terem uma ideia, para eu agendar uma reunião com o INFAM para tratar esse assunto, leva 60 dias. Quando eu entreguei o relatório a semana passada, onde eu já tenho praticamente 80% da escavação pronta, foi marcado uma resposta daqui a 120 dias. Provavelmente quando eu vou estar com a obra edificada estruturalmente. Então, eu acho que esses pontos que servem como uma reflexão, e o que nós podemos, então, ajudar e fazer esses debates para que isso não venha a ocorrer. O problema não é o que se pede, mas sim a abusividade do que é pedido e o tempo de resposta. Então, obrigado, era isso. É inacreditável, né? Doutor Moglia, 15 minutos. Boa tarde. Cumprimentar todo mundo, está todo mundo cumprimentado. Eu quero lembrar aqui uma coisa que o nosso colega engenheiro da ANEOR disse hoje de manhã, né, que a gente falar por último é ruim. A gente faz uma apresentação e chega aqui, tem que mudar tudo, porque o que é falado ao longo do anteriormente muda a nossa ideia. Mas eu vou manter essa apresentação que eu fiz. Antes de mais nada, eu queria fazer uma figuração, para a gente entender. Nós estamos aqui falando de profissional, de engenheiros, engenheiras, arquitetos, arquitetas, no processo de obras públicas, seja planejamento, projeto, obra. Todo mundo aqui é engenheiro, inclusive o Túlio Milman, entende tudo de engenharia, sabe o que é uma obra de arte especial, uma ponte, um viaduto, né? O que conforma essa estrutura? As fundações, que vai lá enterrada no solo,
O pilar, que vai apoiado nessas fundações, e os tabuleiros, onde se deslocam os veículos, as pessoas, que vai apoiada nesse pilar. Entre o pilar e o tabuleiro, tem um elemento que muita gente não sabe que existe, principalmente a sociedade, que chama-se elemento de apoio, né? Alguém já deve ter falar em junta de neoprênio, não sei. Esse elemento de apoio, que ninguém sabe que existe, mas está lá, e é fundamental para a estrutura, é o engenheiro, é a engenheira, é o arquiteto. Tá? Aquele que ninguém vê, talvez é uma das partes mais importantes de toda a estrutura dessa obra de arte. Então, o que a gente tem com a contribuição do meu amigo Silvio Mesari, né? A gente discutindo, conversando sobre essas coisas, ele montou para mim uma estrutura que eu achei bem interessante. O que a gente tem hoje? O exercício profissional, nós vivemos uma corrida de obstáculos. Toda a nossa vida de profissional é uma corrida de obstáculos. É aqueles 100 metros com barreiras, e não é barreira para o Usain Bolt, não, é barreira alta, que a gente tem que pular e muitas vezes não conseguimos. Um projeto ou uma obra, isso tanto vale para o setor público como para o setor privado. Rápido e barato, o resultado dele vai ser ruim. É difícil não ter essa condição. Quando ele é rápido e bom, ele é caro. Aí ninguém quer. Barato e bom, demora. Então, é nesse círculo que nós vivemos, que nós atuamos, nós desenvolvemos a nossa profissão. E nessa corrida de obstáculos, existe um imaginário. Na sociedade, de uma maneira geral, existe um imaginário. Cada ente, cada ser, cada agente nesse processo todo, pensa de uma maneira e age segundo esse seu imaginário. No caso dos governantes, felizmente não temos ninguém aqui, é uma pena, né? Qual é o que ele pensa? Eu preciso licitar essa obra antes das eleições. O projeto vai estar pronto? Essa obra vai sair, não vai sair? Como é que eu faço? Eu preciso disso. E aí, pressão no engenheiro. O contratante, normalmente o órgão público, né? Isso tem que ser o menor preço. A análise do projeto demora. O pagamento depende da análise da aprovação. Significa o seguinte: você faz o projeto, entrega por menor preço, então um projeto baratinho, né? Entrega para o órgão público vai analisar, essa análise demora, você está ali trabalhando, aguardando e não recebe. Isso não só o profissional, as empresas também vivem esse drama. No caso, a empresa contratada entra nas licitações, faz um preço, porque o edital, embora o deputado Ponte falou do RDC hoje que não mostra o preço, mas todo mundo conhece o preço, apesar de não estar publicitado, mas todo mundo sabe qual é o preço. Tá? Normalmente faz uma proposta segundo aquela referência daquele preço. E os prazos são exíguos. O Bertotto estava falando hoje de manhã que o objetivo é fazer a obra o mais rápido possível. Olha, na visão do governante, isso é importante, mas na visão da engenharia não é. Obra rápida é muito cara e não funciona. Os órgãos de controle foram embora, né? Normalmente... Eu senti falta aqui, né? Aqui estava o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado. Tá? Eu, por exemplo, no meu caso, meu exercício profissional, eu trabalho com órgão federal, né? Aquilo que foi citado aqui pela ANEOR, pelo Tarciso, pelo Atos, a questão do TCU, né? Como que o imaginário desse pessoal age? Ele pega vai auditar um projeto, uma obra, normalmente vai ter um item que ele vai dizer que não atendeu o edital. Se não atendeu o edital, provavelmente há indícios de irregularidade. A gente não foge disso. Ou seja, nós vivemos naquela posição, nós somos desonestos por natureza. É igual o pecado original, a gente já nasce com ele. Nós já nascemos desonestos, engenheiros, empresas, nascemos assim.
E os órgãos de controle colocam essa pecha e incrementam essa pecha. Por outro lado, a sociedade, né, o cara que vai usar, o que ele vê? O negócio não funciona porque é incompetência do setor público. O setor público não atende, é incompetente, tem que ser privado, porque o público não funciona. Só para fazer um parênteses, citar um exemplo. Eu estava ouvindo hoje de manhã, né, e isso já vem há dias, uma questão da companhia Carris, que está perdendo viagens porque os ônibus, a empresa não tem peça, não consegue atender, não tem funcionário. Não tem... Bom, é pública, é uma empresa pública, que tem dificuldade para licitar uma série de coisas, a gente entende isso. Alguns anos atrás, a companhia Carris era a melhor empresa de transporte por ônibus do Brasil. Era exemplo para a América Latina como uma empresa de ônibus. E por que ela chegou nesse nível que está? É só pelo setor público ou isso tem um direcionamento? Será que eu não preciso fazer com que as empresas públicas, né, sejam largadas, como foi toda a rede ferroviária federal, foi abandonada? Hoje nós estamos com investimentos enormes na área ferroviária, porque anos não foram feitos investimento nenhum. Então, nosso gargalo ferroviário no Brasil, que é fundamental, está aí parado, com investimentos altíssimos. Será que não há deliberação de deixar a empresa pública se ferrar? Vai então olhar, privatizar e dizer que o privado funciona? O privado funciona sim, mas não há necessidade de ser privado ou público. O problema está ali em cima, no governante. É o aparelhamento do setor público, é o aparelhamento das questões públicas. Tá? Indicando gente que são apenas políticos, não tem nenhum conhecimento para exercer as funções que exercem. Tá? E acabam levando as empresas públicas, o setor público, a essa condição. Não há capacitação, não há formação e outras coisas mais. E o engenheiro? Como é que a gente disputa essa corrida de obstáculos? Né? Como é que a gente se vê nisso aí? Falta de planejamento dos órgãos contratantes. Isso é o que mais acontece. E eu posso falar aqui do órgão que eu trabalho muito, que é o DENIT. O DENIT, às vezes, contrata 2 projetos, na mesma área, no mesmo setor, que um setor não sabe que o outro setor já fez, ou está fazendo. E aí vira complicação. Aqui no Estado, aqui em cidade de Porto Alegre, há alguns anos, eu coordenava o projeto da linha 2 do metrô. Então, nós tínhamos aqui o projeto do metrô Nosso Brasil, nós tínhamos o projeto do terminal Triângulo, feito pela Prefeitura, e tínhamos o projeto Linha Rápida Metropolitano, desenvolvido pela Metrópole, Secretaria de Planejamento do Estado. 3 projetos na mesma área, e não se conversavam. Não houve conversa. Cada um fez a sua parte. O que aconteceu? O terminal do Triângulo saiu capenga, o Linha Rápida não foi implantado e o metrô sabe lá quando vai ter. Formas de contratação imprecisas. E aí não é a questão da contratação se é 8666, se é RDC, isso é o que menos importa. O que importa é preciso, a regra clara. O que tu está contratando? Setor público, o que tu quer? Define as regras, define a referência, as especificações que tu quer que a gente faça, que a gente vai lá e vai fazer. Entendeu? Agora isso não existe. Aí fica o negócio, tem um termo de referência, tem um anteprojeto, tem um projeto, mas uma superintendência tem um entendimento de o que é projeto, o que é anteprojeto, a outra tem outro. E nós ficamos nesse negócio para lá e para cá e não sabemos que... E temos que fazer. E o prazo comendo, e o dinheiro não vem. Prazo de execução e preço de execução. Bom, isso aí já foi muito citado aqui durante o dia. Prazo de licenciamento de empreendimento. Pena que não tem órgão de licenciamento aqui. Mas o Fernando citou uma questão fundamental e eu quero citar apenas um exemplo. Eu coordeno um projeto numa ferrovia em Santa Catarina. São 125 quilômetros, é uma ferrovia que vai ligar portos no litoral de Santa Catarina. E no trajeto, nós atravessamos o famoso Morro dos Cavalos, aonde já tem um embargo
tá? Da duplicação da rodovia 101 e o túnel da rodovia 101. E na discussão com o IBAMA, lá não sei o quê, foi para a FUNAI, porque ali tem uma terra indígena. Chegamos para apresentar a alternativa de projeto, a FUNAI, não, isso não serve porque atravessa a terra indígena, não pode atravessar a terra indígena, não sei o quê. Bom, então o que a gente faz? Vamos dar uma solução de engenharia. Túnel, aonde está o limite da terra indígena? Aqui. O outro limite está ali. Então tá, entra um túnel aqui e sai lá do outro lado, não corta a terra indígena. O índio pode ter o direito no solo, não no subsolo. Levamos para a FUNAI a discussão da proposta. Ah, ok, tudo bem, resolveu. Aí um técnico da FUNAI levantou, não, sou contra. Mas por quê? Porque a obra vai estressar os índios. Essa é a situação. Parece brincadeira, mas é assim que a gente vive. Prazos de análise e demora de pagamentos. Nós sabemos que os órgãos públicos, tanto no Estado quanto na União, tá, não têm equipe suficiente, técnica suficiente para analisar os projetos. Então, os projetos ficam lá rolando, e ficam rolando, e ficam rolando. E nós trabalhando, não recebemos, mas trabalhando, e não analisa, e não... Então, vira um círculo vicioso. No final das contas, quem é que paga? Aquele elemento de apoio que fica entre a estrutura do tabuleiro e o pilar da ponte. É esse que paga. Dificuldade de atender a boa técnica. Por quê? Porque não se faz engenharia. Não se faz, tem uma instrução de serviço, tem que fazer isso. Se tu não faz isso, ou o órgão te penaliza, ou o órgão de controle vem, não atendeu o edital. Está fora. Então, vamos penalizar. Tem irregularidade, quer fazer diferente para ganhar dinheiro, está superfaturado, a técnica não atendeu a técnica. Não se pode fazer. Não tem como se fazer engenharia num processo desse. Responsabilidade pelos resultados. Até um tempo atrás, os resultados, a responsabilização desses resultados, como foi dito aqui de manhã, né, recai apenas no setor público, mas a coisa já está se estendendo. Ela já está vindo para o setor privado. Agora não é mais o técnico do setor público que vai responder. Os técnicos do setor privado também vão responder. E nós não temos respaldo nenhum para isso. Consequentemente, o que nós temos é desvalorização profissional. A pessoa faz o quê? A receita de bolo, né? O ingrediente está na receita, quantos ovos são? São 3? É 3. Não, mas eu podia fazer com 2 uma solução melhor, uma tecnologia mais moderna. Não pode, mas a receita diz que são 3 ovos, são 3 ovos. Remuneração, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. O mercado do Rio Grande do Sul, principalmente na área de projeto, é o que pior remunera os profissionais. E o setor público também. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul baixa remuneração. Não há incentivo, não há investimento em capacitação técnica, não há investimento em salário para se poder fazer um bom trabalho. Aí o que acaba acontecendo? O famoso cabrito. O que é o cabrito? Eu vou fazer um outro serviço por fora para complementar a minha renda, porque o meu salário não dá. E nós, com a nossa consciência, como é que a gente faz? Nós somos responsáveis técnicos. E aí, eu quero chamar a responsabilidade dos engenheiros. Você é responsável. Somos nós que temos que dizer, isso não está certo. Não é assim que se faz. E não fazer. E chama a responsabilidade as entidades de classe. Tá? SENGE, nós estamos aqui fazendo esforço. Eu falo que eu faço parte do SENGE, nós estamos fazendo um esforço. Mas e o CREA? Cadê o CREA? Cadê o Conselho Regional de Engenharia, que é o órgão fiscalizador da profissão da engenharia? Aonde que ele anda? Aquilo que foi citado aqui, eu acho que foi o Túlio que fez a pergunta, ou dirigiu a pergunta para os órgãos de controle, né? Quando nós vamos, a empresa e os profissionais vão participar de uma licitação,
nos exige uma série de competências. Eu tenho que ter atestado disso, atestado daquilo, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquilo outro, tem que ter RT, senão não pode. E os órgãos de controle? A arquiteta disse, não precisa ter RT. Como não precisa ter RT? É exercício da profissão, exercício profissional de engenharia. Tem que ter, sim. O cara que vai fiscalizar o projeto, a obra, ele tem que ser responsável por aquilo. Ele chega lá e larga. Hoje de manhã foi citado, às vezes uma obra de milhões, o órgão de controle vai lá e paralisa para discutir um assunto de 20 mil reais. E para tudo, embarga tudo, para tudo. Aí fica 1 ano, 2 anos, aí chega lá, não, tudo bem, está resolvido, não sei o quê. E parou. E quem que banca esse custo? É a empresa, são os profissionais e a sociedade como um todo. O órgão de controle tem que ser responsabilizado, sim. Ele, quando toma uma decisão e para a obra, ele tem que dizer por que vai parar a obra e assumir a responsabilidade. Se chegar lá na frente, não for apurada a responsabilidade e o profissional ou a empresa não cometeu o ato ilícito, ele tem que ser responsabilizado. Porque simplesmente acabou, ele bota na gaveta e vai embora para casa e fica tudo bem. Então, é isso aí. Obrigado. Obrigado. Doutor José Luiz Azambuja, 15 minutos. Boa tarde a todos. Agora, quando o Mogli falou que a FUNAI não aprovou uma obra para não estressar os índios, é que a FUNAI não viu um engenheiro estressado ainda, né? O Mogli deu uma amostra aqui importante, né? Bom, meus amigos, a mim me coube, então, falar especificamente a questão que envolve o profissional, né, da engenharia, neste contexto todo, que é o título do nosso painel. E o profissional significa o profissional indivíduo, pessoa física, CPF, né? Aquele que está presente em todas as etapas do processo de licitação. Não há uma etapa onde o engenheiro, o arquiteto, o profissional da engenharia não esteja presente. Se houver, há uma grave irregularidade a ser apurada, né? É preciso que haja um profissional da engenharia, da arquitetura, em cada uma das etapas. E a palavra que eu mais ouvi hoje aqui, desde a primeira apresentação do Castelar, passou por todos os que passaram aqui por estes painéis, é planejamento. O profissional da engenharia tem que estar presente no planejamento. Lamentavelmente, o que se observa, especialmente no setor público brasileiro, doutor Ponte, é o abandono absoluto da função planejamento. Ministério do Planejamento, Secretaria de Planejamento, estadual ou municipal, são verdadeiras piadas, relegadas a um plano talvez nem secundário, algo que não se faz há muito tempo aqui neste país, e deu para perceber, de todas as abordagens, onde é que está um dos gravíssimos problemas. Se a gente pudesse levar alguma coisa, né, desses painéis de hoje, é a reflexão sobre a necessidade de resgatar essa função de Estado séria, com profissionais competentes para poder fazer este trabalho, que é o trabalho que a sociedade precisa. Nós estamos também na organização do edital, na elaboração dos projetos, na execução das obras, na fiscalização, no recebimento. Nós temos colegas que recebem obras. Nós tivemos um problema sério aqui em Porto Alegre, com o conduto Álvaro Chaves. Eu vi umas fotos, e eu sou engenheiro agrônomo, não sou engenheiro civil, então posso estar cometendo alguma bobagem, mas eu vi umas fotos que eu fiquei me perguntando como é que um profissional, colega nosso, aceitou aquilo. Foi recebida essa obra, que depois deu problema. Felizmente não morreu ninguém ali, mas poderia ter acontecido. Na operação e manutenção,
E isso remete que este profissional da engenharia, sujeito com seu CPF, ele atua tanto no setor público quanto na iniciativa privada, passando o seu trabalho nas agências de financiamento, que aprovam os empréstimos, projetos, as agências reguladoras e, recentemente, como se viu aqui, até um depoimento do Tribunal de Contas do Estado, os órgãos de controle estão procurando, pelo menos, contratar profissionais, embora com a ressalva que o Mogli muito bem fez, que a gente não entende por que não preenchem a ART. Tem que ser, sim, responsáveis. Eles estão fazendo lá um serviço de auditoria técnica. E se vão contestar um trabalho técnico, alguém tem que assumir essa responsabilidade. Não são imunes. Então, esse profissional, pessoa física, nós somos regidos por uma legislação, a Lei 5.194, e o nosso Código de Ética Profissional. É um livrinho com 14 artigos. Eu tinha ele aí, até esqueci de pegar, não vou lá buscar agora, Túlio. Eu vou apenas fazer a referência. Isso rege o comportamento dos profissionais, que atuam num quadro geral. Não vou dizer que é exclusividade brasileira, mas aqui no Brasil a gente tem uma cultura implementada que a gente precisa pensar sobre elas, né? Então, aí alguns problemas, né, decorrentes de um sistema que ainda se discute a questão do financiamento de campanhas políticas. Nós não podemos deixar de abordar, doutor Ponte, assim, com todo o respeito, que essa é uma questão importante, que faz parte da cultura, especialmente dos dirigentes políticos em geral, etc., né? Realizações dentro do mandato, aquilo que já se falou, quer dizer, hoje o Mogli colocava ali, na visão do governante, né? A questão é fazer a obra que ela me renda votos. Possivelmente eu tenho que terminar isso dentro do meu prazo de 4 anos. Desconta 1 ano para tomar pé da situação, desconta mais 1 ano no final, que já está na campanha seguinte, né? E isso me reduz um tempo que eu tenho para mostrar para a população a que eu vim e o que eu vou deixar, né? Já falamos da falta de planejamento, não vou repetir a longo prazo. Os projetos, em geral, são de governo. Nós temos uma cultura, cada governo quer deixar sua marca. Nós precisamos de projetos de Estado, que um governo inicie e o outro governo complete, se for o caso, porque a sociedade precisa, não é o governo A, B, C ou D. Eles foram eleitos, é verdade, com o nosso voto, tem a obrigação de fazer, mas a obrigação de planejamento, especialmente isso que nós estamos falando em infraestrutura, que o Brasil está na rabeira dos países em desenvolvimento, projetos de Estado, é isso que nós precisamos. Temos carências na operação, não há uma cultura de operação e manutenção. Fechou a obra, entregou a obra, ela fica lá. Se a gente for ver a maioria das nossas estradas, a maioria das obras, né, não há manutenção e operação. Vamos pensar numa obra nova, numa complementação, algo diferente para atender um outro público, etc. Mas e aquela lá? Onde já foi investido o dinheiro público e que precisa ser segura, bem sinalizada, falando das estradas, né, com condições ideais de rodagem. Não tem essa cultura entre nós. Já foi falado aqui também, desnecessário repetir, mas a gente tem que enfatizar, o aparelhamento político. É um grave problema, pensando o setor público, seja federal, seja estadual, seja municipal. É um gravíssimo problema. Nós temos dito, sindicatos de engenheiros, defendendo os profissionais, de que, sim, a nomeação para cargos políticos deve acontecer. Mas é impossível que os partidos políticos não tenham nos seus quadros engenheiros profissionais com capacidade técnica, com conhecimento da área, para fazer ocupação de cargos que são cargos estratégicos importantes. Doutor Ponte, o senhor não imagina, a gente foi surpreendido aqui, no caso da Corsan, Companhia de Saneamento, com 4,6 bi para utilizar e que não utilizou 2,3, nomeou para seu diretor técnico um teólogo. Com todo o respeito, nós não precisamos de água benta,
nós precisamos de água, nós precisamos de saneamento, nós precisamos de pessoas que tenham competência e, no mínimo, de identificação e ligação com o setor. Ora, está muito explícita essa questão e cada vez pior, porque ela bate no profissional da engenharia. Ele é barrado, às vezes, de ocupar cargos e, quando vai fazer algum questionamento, ainda é entendido como um chato que está lá para atrapalhar os planos, sabe-se lá que planos. E a questão que já foi aqui colocada, menor preço versus qualidade. Eu vi aí uma manifestação, alguém falando, acho que foi o senhor, doutor Ponte, que a Lei 8666, ela não determina necessariamente o menor preço, quer dizer, há um problema de equívoco, né? Porque a gente já está, e ficou muito claro aqui, que preço e qualidade, né, o Mogli mostrou ali o preço, qualidade e o tempo, acho muito interessante aquele cruzamento, né, e os resultados que isso representa, realmente é o X da questão nos projetos de engenharia, né? Então, aí está o nosso profissional, né, que postura este profissional, que atua nessas etapas todas, dentro deste quadro todo, no setor público, no setor privado, o cara que tem que fazer o projeto, o cara que tem que ir lá fiscalizar, o cara que tem que ir dar o recebimento da obra, o técnico, eventualmente, que atua lá nos órgãos de controle, né? Como é que ele vai agir para superar as dificuldades que contemplem todos os interesses legítimos, não são todos os interesses em jogo, mas os legítimos, e dar qualidade aos projetos. Então, voltando aí à lei, eu quero só citar 2 artigos que a Lei 5.194, a quem esse indivíduo, esse profissional está regido, no artigo 18, garante que alterações no projeto original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado. Isso a lei garante a ele. E no artigo 22, assegura ao profissional, autor do projeto, o direito de acompanhar a execução da obra para garantir que a realização está de acordo com as condições, com as especificações e outros pormenores técnicos. Está na lei, o profissional tem o amparo para exigir que o seu projeto seja mantido e executado, a não ser que um outro profissional, num debate, se consiga chegar a alguma situação que haja uma concordância de modificação. Não acontece isso, pelo menos até onde eu sei, na maioria das vezes. O nosso Código de Ética, ele é extenso, são 14 artigos, eu só destaquei alguns aí para a gente refletir. O artigo 6º fala no objetivo da nossa profissão, é o bem-estar e o desenvolvimento do homem. Então, o engenheiro que está lá planejando, programando, fazendo o projeto, ele tem que estar preocupado com o bem-estar do homem. Eu volto ao conduto Álvaro Chaves. Será que a gente, ao admitir uma obra que tem problemas, estamos pensando que poderia ter havido morte lá? O engenheiro tem que estar preocupado com isso. O seu projeto, ele tem que garantir bem-estar e desenvolvimento do homem. Ele tem que estar preocupado com as questões ambientais, com a geração atual e a geração futura. Olha só o alcance de cada trabalho que nós fazemos. No artigo 8º, diz que a nossa profissão é um bem social da humanidade. No item 4 desse mesmo artigo, nós temos que trabalhar a profissão responsável, de forma responsável e competente, com técnicas adequadas, buscando qualidade satisfatória. No item 5, relacionamento honesto, olha só, justo, com espírito progressista, com gestores, ordenadores, destinatários, etc. Igualdade de tratamento, lealdade na competição. No artigo 9º tem vários deveres. O ser humano e seus valores, nós temos que usar nosso saber para o bem da humanidade. Ante a profissão, desempenhar a profissão nos limites das nossas atribuições, na nossa capacidade pessoal de realização. Nas relações com os clientes, imparcialidade, impessoalidade, buscar alternativas viáveis, adequadas, que atendam à demanda.
Alertar dos riscos e responsabilidades e consequências, inclusive, da inobservância de prescrições técnicas. Nos deveres ainda volta a questão da lealdade no mercado de trabalho, condutas vedadas, usar o privilégio profissional de forma abusiva para oferir vantagens pessoais, vedado. Aceitar trabalho, contrato, emprego, né, para as quais não se tenha a efetiva qualificação, é vedado. Omitir ou ocultar fato que transgrida a ética, vedado. Apresentar propostas de honorários com valores vis ou extorsivos, vedado. Usar expedientes, essa questão toda que estava se discutindo aí para a obtenção de vantagens, má-fé nem se fala. E é direito nosso a exclusividade no exercício profissional e também recusar ou interromper trabalho que seja julgado incompatível com a titulação, com a capacidade ou dignidades pessoais. É um direito nosso. Competição honesta no mercado de trabalho é um direito dos profissionais. Propriedade do seu acervo técnico profissional, que coisa mais preciosa é para nós que o nosso acervo técnico. Além dessa questão, que eu diria assim, que é comportamental, a observação da lei e o código de ética, nós temos a questão da responsabilidade técnica, que já foi aqui bem abordado. E eu quero destacar que, em relação à responsabilidade técnica, não é garantido na lei que nenhuma relação de subordinação pode obrigar o profissional a fazer algo que contraria a boa técnica. É ele que assina, é ele que põe lá o seu CREA, é ele que responde. Ele não é obrigado a seguir numa relação de subordinação, alteração de projeto ou coisas que ele não concorde. Ele tem amparo legal para isso. Conhecimento técnico deve ser usado como base para a realização, então, de qualquer serviço. E aí, quando eu falo no conhecimento técnico, eu estou falando isso para os engenheiros que estão lá também nos órgãos de controle, nos órgãos de fiscalização, nos órgãos de licenciamento ambiental. É um gargalinho de Coca-Cola, sei lá, né? Pode atrapalhar a ampliação de um hospital importante de Porto Alegre, que vai mais do que duplicar a sua área. Hoje, a complexidade da legislação, né, exige abordagens sistêmicas, exige equipes multidisciplinares. Nós estamos falando do profissional da engenharia que tem que ser hoje, além do conhecimento técnico, ele tem também que ser um gestor eficiente e eficaz de equipes que envolvam diversos outros profissionais. Bom, as condições de trabalho, eu queria falar rapidamente, já esgotou meu tempo, mas eu não posso deixar de abordar um pouco esse assunto, porque diz respeito a órgãos públicos, especialmente envolvendo prefeituras municipais, envolvendo Estado e também o governo federal, de certa forma, né? Já falamos aqui da ocupação de cargos e funções exclusivas de engenheiros. É importante estar lá tramitando no Senado um projeto de lei que estabelece o engenheiro como carreira de Estado. Isso dá garantia para ele se antepor a ordens ou outras determinações que ele tenha o respaldo para se contrapor. A remuneração, o Mogli falou aqui, é ridículo o que pagam, em geral, aos profissionais do setor público, prefeituras municipais. É de arrepiar. É 1.000 e qualquer coisa, 2.000 e qualquer coisa reais como salário básico do engenheiro. Isso é absurdo. Isso é gozação. Carreiras com possibilidade de ascensão na meritocracia, acho que essa é uma questão importante para os bons profissionais. A disponibilização de equipamentos, veículos, software, é uma vergonha. A maioria dos órgãos públicos, especialmente em prefeituras municipais, não dispõem, os colegas pagam, levam seus equipamentos para trabalhar. Qualificação profissional, foi falado aqui, acho perfeito, há necessidade de se investir muito nisso. Na esfera privada, também a questão da valorização profissional, o Mogli referiu aqui que o Rio Grande do Sul paga os piores salários na área, né, de projetos, e envolve a esfera privada, né, qualificação técnica, e uma questão importante que é colocar os melhores profissionais, não só com conhecimento teórico, mas com vivência prática, com a prática de ofício, para a elaboração de projetos.
É absurdo entrar, como disse aqui o Tarcísio do DENIT, projetos lá com 200 inconformidades em média. É absurdo. Isso realmente não dá para a gente admitir enquanto profissionais. E aqui eu fiquei muito satisfeito de ver uma disposição de todos que falaram aqui, me pareceu que isso está muito claro, para se realizar um esforço conjunto. Setor privado, setor público, órgãos de controle. Que esforço conjunto é esse? Busca de entendimento, objetividade, uniformização de critérios, revisar e modernizar a legislação, proteção ambiental. E aqui hoje o Bertotto falou em uma sala de gestão, né? Nós estamos falando em criar, instituir instâncias de diálogo, onde todo esse conjunto de atores pudesse se reunir em torno de determinados projetos, para que evitasse interpretações pessoais e exigências absurdas, como falou o Fernando aqui, né? Ou pouco claras. Acho que esta é uma necessidade, nós temos que caminhar no sentido de efetivar uma parceria para que este esforço conjunto seja alcançado. Muito obrigado. Temos agora um tempo para perguntas, ele não é muito extenso, mas eu queria começar perguntando para os três, já que estamos em uma universidade e vocês falaram muito e com muita propriedade sobre os desafios da profissão, sobre o papel da academia, o papel da universidade na formação, na produção do conhecimento, na projeção da atividade de engenheiro daqui para frente. Como é que vocês enxergam o papel da universidade nesse contexto? A questão da universidade é mais ou menos parecido como fazer um projeto. Tá? Eu não posso pensar num projeto, ele tem que ser tratado de uma forma conjunta, porque a gente vê muitas vezes por aí, o projeto de obra de arte faz a sua obra de arte lá, o projeto geométrico vai fazer o seu projeto lá, o projeto de drenagem vai lá, de vez em quando conversa um com o outro, mas chega no fim das contas, para amarrar isso tudo, é difícil. As coisas têm que continuar desde o início. Para começar a pensar aonde que eu vou atuar, aonde que é meu projeto, aonde que vai ser minha obra. E esse projeto tem que ser factível com a obra que vai ser executada depois. É similar à universidade. Nós todos aqui passamos pela universidade. Mas eu tenho quase que certeza, sou capaz de apostar, que nos cursos de graduação não teve nenhuma disciplina que alguém chegasse, fulano, tu aprendeu lá cálculo infinitesimal, tu aprendeu mecânica dos solos, tu aprendeu isso, tu aprendeu aquilo, agora vamos juntar esse troço? Isso se junta assim, isso serve para isso, isso serve para aquilo. Não. Aí o profissional sai da universidade e vai trabalhar, vai para o mercado de trabalho. Chega no mercado de trabalho, não tem condição de atuar. Mas ele é um profissional barato. Então ele é contratado e vai trabalhar, vai para o mercado de trabalho. A questão da universidade é isso. Primeiro, atualização periódica dos currículos. A visão sistêmica da questão da universidade e do curso em si. E aí, vem um problema muito sério, né? Um dos responsáveis por isso, que pode ajudar e faz, e não apenas distribuir carteirinha em época de formatura e anualmente apresentar boleto de anuidade, é o CREA. Porque os conselhos são responsáveis, eles têm que fiscalizar a profissão, e inclusive a universidade, através dos currículos que são aprovados pelo MEC. E o conselho fiscaliza a profissão em cima desses currículos. Se os currículos estão maus, o profissional vai ser mau. E cadê o conselho? É como a OAB. Eu apenas reforçando isso que o Mogli disse, eu acho que a universidade ela precisaria talvez ter um pouquinho mais de humildade e aproximar das entidades que representam, que vivenciam os problemas dos profissionais. É bastante difícil a gente conseguir integrar, conversar e acertar um programa conjunto de qualificação
dos profissionais, né? Eu acho, sim, que essa questão dos currículos é importante. Uma outra questão que também merece a nossa atenção é a proliferação de cursos sem nenhum critério, o que leva, muitas vezes, à formação desses profissionais de forma absolutamente inadequada, né? E depois a colocação no mercado fica muito complicada. Eu penso e corroboro com o que bem dito falou o Mogli ou a Zambuja. Principalmente a academia está muito afastada da realidade. Ela não forma mais engenheiros para o mercado, ela forma dentro de uma academia, inclusive com processos mais antigos, mais retrógrados, tá? E não traz isso. O vínculo que seria com o mercado seria os estagiários. Hoje eles estão servindo como mão de obra barata em muitas obras e não está tendo aquela troca de informação e o aprendizado para assumir um cargo público depois como formado. E não só público. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu conversei com a doutora André um pouco antes da apresentação dela e eu vou citar o exemplo que eu dei. O concurso público, a engenharia passou por um período de desgaste muito grande dos anos 70 até há pouco tempo atrás. Agora ela está tentando ter uma retomada no mercado, e isso deixou de se formar engenheiros com uma qualidade, uma qualificação maior, até pela falta de obras de grande porte no país. Com isso, o que aconteceu? A busca foi, através dos concursos públicos, o ingresso nesses órgãos públicos. Então, nós tivemos o caso, eu não constou ali, mas eu sou perito da Justiça Federal também, então eu tenho alguns processos que têm algumas atrocidades assim. Tem órgãos públicos que contratam engenheiros recém-formados que nunca fizeram uma obra, mas são agentes fiscais de outras obras. Então, aconteceu o seguinte fato, só para exemplificar, que eu acho que é importante. Em se tratando do SINAP, existia uma planilha que dizia que a pintura de uma estrutura metálica era por quilo de aço, o que é comum no mercado. Onde esse agente de controle disse que não, que o SINAP tinha um código de pintura por metro quadrado, onde a gente foi ver a composição de preço unitário, a CPU, era pintada a pincel, e ele batia a pé que tinha que ser dessa forma, porque tinha código SINAP para isso e não poderia usar de outra maneira. Ou seja, ele não conhece a técnica que se faz uma pintura de uma estrutura metálica e tem o poder de uma caneta de um órgão fiscalizador. Então, isso é muito complicado. Tá? E eu tive uma experiência agora há pouco tempo, há 3 semanas atrás, para ser mais exato, num congresso em San Diego, onde o Ministério da Justiça, que é o órgão deles que estava cuidando disso, junto com as entidades de classe lá, né, o espécie do Sinduscom deles, Senge, IAB, estou dando o respectivo aqui no Brasil, junto ao Ministério da Justiça, criaram uma base de dados de preços para obras, mas dentro das suas características, como se fosse o SINAP, mas trazendo a verdade do que executa, pegando o preço das obras executadas e fazendo um paradigma, e trazendo para isso a academia para formatar de uma maneira muito mais técnica, coisa que hoje nós não temos. Hoje nós temos uma base de dados SINAP baseada em obras do programa de Casa Popular da Caixa Econômica Federal. Muito pouco se fez para adequar isso a outras obras com características e especificidades diferentes. Então, eu acho que esse é um papel importante da universidade, da academia, e trazer esse conhecimento e mesclar os novos com os mais antigos no mercado, para que esse conhecimento não se perca aí em função desse ato que nós tivemos na engenharia brasileira. Muito bom, queria agradecer a vocês, nosso tempo está encerrado, eu peço desculpas pelas perguntas que não foram feitas, peço também uma salva de palmas aos nossos painelistas, muito obrigado.